Olá, tudo bem? Eu sou a Débora Tavares, eu sou professora e pesquisadora, especialista na obra do George Orwell. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse livro fantástico que é A Revolução dos Bichos. Antes da gente entrar em alguns detalhes específicos para você começar a ler esse livro de uma maneira bem atenta, eu gostaria de comentar algumas coisas sobre o contexto de produção dessa obra e sobre o momento dentro de todas as obras que o Orwell publicou. A Revolução dos Bichos está num lugar muito especial. O George Orwell, ele foi um autor que escreveu livros no começo do século XX, entre a década de 30 e o final da década de 40. A Revolução dos Bichos é um livro que ocupa um lugar muito importante dentro da obra do Orwell. A gente pode dividir a obra dele em 3 momentos. O primeiro momento, que é o que eu gosto de chamar da fase documental, que ele vai documentar algumas coisas importantes e são livros bem autobiográficos, que é mais o comecinho assim da década de 30. Aí tem uma segunda fase, que é a fase naturalista, que ele vai olhar para a sociedade e vai representar e criticar algumas coisas do mesmo jeito que alguns escritores do naturalismo e do realismo faziam no século XIX. E aí o Revolução dos Bichos está na última fase, que é o que eu gosto de chamar da fase satírica. São os últimos 2 livros da carreira do Orwell, o Revolução dos Bichos e o 1984. Então, olha só que interessante, esse livro é o penúltimo livro que o Orwell publicou num momento assim histórico super conturbado, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aí um contexto histórico super turbulento. O Revolução dos Bichos, ele é publicado, ele é lançado em 1945, bem no finalzinho da Segunda Guerra. Então a gente tem esse momento que é o que a gente chama de pós-guerra, o finalzinho da Segunda Guerra, da Europa tentando se reerguer dessa crise, né, tentando se reconstruir de todos os problemas causados pela Segunda Guerra Mundial. E é muito interessante pensar que os problemas que acontecem no contexto histórico, eles vão reverberar na cultura, eles vão reverberar na arte. Então, se a gente tem um problema de contexto histórico, alguma crise, uma guerra, alguma coisa bem complicada, isso vai aparecer na literatura, principalmente. Porque a literatura, ela é uma maneira, ela é uma ferramenta de interpretar o mundo. Então, se o mundo passou por um momento bem conturbado, a literatura vai tentar atribuir um sentido a esse momento histórico de diferentes formas. E o Orwell, ele vai ser um autor que ele vai escolher procedimentos literários que vão retomar o realismo. Então, nesse momento, né, os anos 40, a gente tem o finalzinho do modernismo. Então, muitos escritores, Virginia Woolf, por exemplo, uma grande escritora modernista, que escreveu mais ou menos na mesma época que o Orwell, ela vai escrever de uma outra forma, né? Os modernistas, eles estão preocupados em interpretar esse mundo, essa realidade, de uma forma completamente diferente. E o Orwell, com a Revolução dos Bichos, ele vai fazer uma proposta literária muito ousada. Ele vai escrever um livro que é uma fábula. E olha só que interessante, você vai começar a ler um livro aqui que ela parece ser uma história infantil, ela parece ser, né, uma fábula para crianças, só que a gente tem um narrador aqui muito perspicaz e muito esperto, porque ele pega esse formato da fábula, uma história que se passa na natureza, com animais, em que a gente tem elementos, né, super simbólicos, em que as coisas parecem que são de um jeito, mas na verdade são de outro, e ele vai pegar tudo isso desse formato da fábula, que parece super inocente, e transformar numa crítica social muito, muito profunda. Lembra, o contexto histórico estava super turbulento. A literatura, os autores, os escritores, os artistas, eles vão usar um jeito de interpretar essa realidade. E o Orwell vai escolher a sátira, que é uma maneira de ironizar, de criticar um sistema social, de criticar um problema que está acontecendo no mundo,
dentro da Revolução dos Bichos. E ele vai fazer uma alegoria. Então, você vai ler agora um livro com personagens, que é o que a gente chama na literatura de personagens alegóricos. O que isso significa? São personagens que eles representam uma coisa muito mais complexa do que eles. Então, a alegoria ela é uma ferramenta de você falar sobre temas super abrangentes, super universais, representados em uma figura. Por exemplo, a gente tem um autor da literatura portuguesa, o Gil Vicente, que ele construía várias alegorias, no Alto da Barca do Inferno, por exemplo. O padre, a mulher fofoqueira, o inferno, os anjos. Então são personagens que não têm nome porque são alegóricos. Eles representam várias categorias da sociedade dentro dessa figura. Na Revolução dos Bichos a gente vai ter várias alegorias, só que não vai ser uma alegoria tradicional, do jeito que era feito na literatura medieval, por exemplo. A gente tem personagens com nomes, e presta atenção, os nomes são muito importantes. E essa alegoria vai funcionar como personagens que estão trazendo uma mensagem muito maior do que um simples personagem, do que uma simples figura. Então tem muita coisa por trás desses personagens dentro da Revolução dos Bichos. E quando Orwell publicou esse livro em 1945, foi um livro muito polêmico, porque vários editores não queriam publicar esse livro, e aí quando ele conseguiu publicar, foi o livro que trouxe fama e trouxe renome para o Orwell. Então, geralmente, quando a gente ouve falar de George Orwell, sempre vem na nossa cabeça ou Revolução dos Bichos ou 1984. Os outros livros dessas outras fases que eu mencionei, da fase documental, da fase naturalista, geralmente são livros que a gente não conhece muito. E o Revolução dos Bichos é a grande virada na carreira dele. Ele passou a ser um autor mundialmente conhecido. Então ele lança esse livro em 1945. E aí, em 1947, ele vai escrever um prefácio que é muito importante dentro da história do livro, quanto na literatura em si, que é um prefácio que ele vai fazer para a tradução desse livro para o ucraniano. E nesse prefácio, ele vai se direcionar para essas pessoas, né, de um contexto da Ucrânia no final da Segunda Guerra, de muitos refugiados, né, um panorama político bem complicado, e ele vai explicar para esse leitor ucraniano o que é essa história da Revolução dos Bichos. E ele vai contar uma coisa que é bem interessante, que essa história que ele escreveu, o George Orwell, ele vai fazer uma alegoria, ele vai fazer uma sátira, pensando em um momento histórico específico, a Revolução Russa. Então ele vai falar pra gente que ele sistematizou os acontecimentos da Revolução Russa dentro dessa história. O que significa você sistematizar alguma coisa? Você meio que muda a ordem das coisas. Eu não vou contar como aconteceu a Revolução Russa, começo, meio e fim. Ele vai sistematizar, ele vai pegar alguns elementos importantes da Revolução Russa, principalmente as figuras históricas, o Lenin, o Stalin, o Trotsky, e a ideia de que a Rússia naquele momento foi um país que passou por uma revolução, uma transformação social muito importante, que tirou do poder o czar e aí instituiu o poder na mão dos trabalhadores. E aí, com o passar dos anos, principalmente depois da fase em que o Lenin vai morrer e o Stalin vai ser o grande líder que vai concentrar todo o poder, e aí algumas questões de transformação social vão ficar um pouquinho complicadas e vai virar uma ditadura, isso vai aparecer dentro da Revolução dos Bichos de maneira sistematizada e alegórica dentro desses personagens. Então, nesse prefácio, o Orwell vai contar para o leitor que ele sistematizou os eventos da Revolução Russa e que ele queria escrever um livro que fosse de fácil compreensão e que fosse um livro muito fácil de ser traduzido. Ou seja, ele queria que muita gente tivesse acesso a esse livro, que muita gente pudesse entender e pudesse ler essa história. Por isso que ele escolheu o modelo da fábula, porque é um tipo de literatura, é um gênero textual muito acessível, com animais, com elementos da natureza que são universais, que a gente consegue identificar vários paralelos com várias questões e vários problemas sociais. Então, para você entender
com bastante profundidade o que vai acontecer nesse livro que você vai começar a ler, fica de olho no seguinte: a gente tem uma fábula em que animais se comportam como gente e as pessoas se comportam como animais. Isso vai ser muito importante. E aí, dentro dessa história, a gente vai ter alguns desenvolvimentos que vão ser muito importantes para criticar algumas questões, porque é uma sátira. Então, a sátira ela vai criticar e ela vai fazer um comentário muito preciso sobre um momento histórico. E aí, uma dica que eu quero dar para você. Toda vez que a gente vai começar a ler um livro, é importante a gente saber a ficha técnica desse livro. O que é isso? Os elementos principais, ou seja, o que acontece, né? Uma revolução dos bichos em uma fazenda, em um ambiente de natureza, vão acontecer algumas coisas importantes. Com quem isso acontece? Então fica de olho em quem são os personagens, como que essa questão da alegoria vai aparecer nos animais e nos humanos. Onde essa história se passa? O espaço aqui é bem importante. A questão da natureza, a questão de como que essa fazenda se organiza, quem que está dentro ali dessa fazenda, como que esse ambiente está sendo descrito. O que mais que é importante a gente saber? O tempo. Quando que essa história se passa? Presta bastante atenção. Procure elementos dentro do texto que tentem trazer dicas de quando essa história se passa. Depois a gente vai falar sobre isso. Outra coisa muito importante sobre a ficha técnica de um livro é quem conta a história, ou seja, o narrador. E aqui na Revolução dos Bichos, a gente tem um narrador que ele é um narrador em terceira pessoa, ou seja, ele vai ser uma câmera que vai fazer um panorama, vai se deslocar por essa fazenda e vai mostrar pra gente o ponto de vista de vários personagens. Então é um narrador em terceira pessoa que conta a história de um terceiro elemento e é um narrador onisciente. O que isso significa? Ele vai transitar por esse espaço dessa fazenda e vai mostrar pra gente como vários personagens estão se sentindo. É como se ele mergulhasse na consciência dentro de vários personagens. Então agora que a gente já sabe alguns elementos da ficha técnica desse romance, eu vou chamar a atenção para duas questões: os personagens e o tempo. Então presta atenção em como que esses personagens estão sendo representados, como que eles se relacionam entre eles. Será que existe algum tipo de hierarquia? Será que existe algum tipo de estereótipo? Será que existe algum tipo de símbolo? Fica de olho. Observa como que os personagens se relacionam. E o tempo. Presta bastante atenção em elementos que o narrador vai trazer para a gente de quando essa história se passa. Principalmente por conta desse link que essa história vai fazer dessa sátira com relação à Revolução Russa. Então você está prestes a começar a ler uma fábula satírica e alegórica que foi escrita no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui um narrador que ele vai transitar por vários espaços e ele vai trazer para a gente algumas imagens que vão fazer algumas relações. Lembra, o contexto histórico, né, de muita crise e de muito caos econômico e político. A maneira como isso vai ser representado na literatura vai ter muita importância, principalmente na maneira como os personagens se relacionam e o que isso significa. As funções. Vão ter personagens que vão ser mais importantes, vão ter personagens que vão ser menos importantes, e isso não vai ser à toa. Então fica de olho em níveis de importância, em tipos de função, vão ter alguns tipos de trabalho, porque a gente está falando de uma fazenda, e tudo que está sendo organizado aqui por esse narrador, que transita por essa fazenda olhando para todo mundo o tempo todo, são algumas pistas de como a gente pode entender de maneira crítica o que aconteceu nesse contexto histórico. Bom, e fique atento, não é porque é uma fábula que essa história ela é infantil e que ela é para criancinha. Fica de olho.